Você que trabalha com treinamentos, você que dá aula, já migrou o seu trabalho para plataformas digitais? Você já entrou nessa tendência, que nem é mais uma tendência, de oferecer o seu serviço, o seu trabalho através de videoaula? Ou você ainda está naquela ideia de que não, os treinamentos presenciais eles só estão suspensos, mas eles vão retomar e vão tomar o lugar que sempre foi dele dentro desse mercado? Eu quero levar você a uma reflexão em cima disso, e eu quero trazer 3 razões que me levam a crer de que você precisa migrar o seu trabalho. Se você é de treinamento, se você trabalha com cursos, você precisa migrar o seu trabalho, o seu serviço para as plataformas digitais. Caso contrário, você está correndo um sério risco de ficar fora do mercado de trabalho. Então, vamos comigo que a gente vai discutir sobre isso. É isso aí, eu sou o Henrique e hoje eu quero discutir com você exatamente sobre isso. Qual é o movimento que esse mercado de cursos e treinamentos vem fazendo em relação a cursos presenciais, treinamentos presenciais e aqueles de plataformas digitais? Eu tenho 3 razões que me levaram a acreditar de que os treinamentos online, os cursos à distância, eles não são parte de uma modinha, como alguns ainda insistem em dizer que são. Eles não são apenas uma coisa momentânea que foi colocada aqui para nós justamente por conta da pandemia, da quarentena que a gente vem atravessando. Na minha opinião, existem 3 razões que me levam a acreditar fortemente de que os treinamentos online, eles não só vieram para ficar, como eles vão ganhar muito esse mercado. Então vamos começar falando da primeira razão. A primeira razão é aquela mais óbvia, que é justamente por conta da pandemia que eu acabei de citar logo no comecinho da nossa conversa. A pandemia, ela fez com que acelerasse a forma como a gente consome conteúdo, como a gente consome informação, como a gente consome conhecimento. Então, veja que eu estou frisando na palavra acelerou. Não acho que a pandemia ela modificou a nossa forma de consumir esses conteúdos. Ela apenas acelerou algo que já vinha acontecendo. Isso já era um movimento que a gente já percebia, que os cursos, os treinamentos à distância, eles já estavam ganhando seu espaço. O que a pandemia fez, não a pandemia em si, mas a quarentena que foi instituída por conta da pandemia, foi fazer com que a gente, e agora? Como é que eu vou dar continuidade à busca por informação, por conhecimento, por conteúdo? Eu tenho que ir para plataformas digitais. Então ela simplesmente acelerou, e acelerou de uma forma em que hoje a gente realmente pode dizer que nós vivemos que a gente falava há pouco tempo atrás, da transformação digital. Agora realmente ela está acontecendo. E quando uma tecnologia ela é inserida numa sociedade e ela tem a capacidade de mudar comportamento dessa sociedade, isso é um passo irreversível, ou seja, não se volta mais atrás. A gente pode colocar aqui como exemplo o smartphone, né? Então quando o smartphone foi colocado à nossa disposição, isso simplesmente mudou o nosso comportamento, a forma de enxergar o mundo, e não tem mais como a gente voltar atrás. Você se vê hoje sem estar com o smartphone nas mãos? Ou sem trabalhar com o apoio do smartphone? Não, isso é impossível. Diz para mim, o que você pensa sobre isso? E o que a gente consegue perceber aqui é que possivelmente essa tecnologia de videoaula, de cursos à distância, treinamentos online, ele também veio com essa força de mudar comportamento, a forma como nós consumimos esses conteúdos. E se isso realmente se comprovar que ele realmente mudou o comportamento da sociedade, vai valer a mesma máxima de que isso é um processo irreversível. Ele só tende a evoluir. Então, o recado que eu quero dar nesse primeiro ponto aqui, nessa minha primeira razão de migrar os nossos cursos para a plataforma digital,
é que você precisa ficar atento a esses movimentos e deixar de talvez estar torcendo o nariz para treinamentos à distância e achar ainda que os treinamentos presenciais vão voltar. Então presta atenção no que o mercado de trabalho está apresentando para você. A segunda razão que eu quero trazer é com relação à sua abrangência. O quanto de capacidade você tem de falar com o mercado de trabalho. Você é da área de treinamentos, da área de curso, você ensina pessoas. E você não ensina apenas uma parcela da sociedade, você não ensina só pessoas de uma geração. Você ensina pessoas de várias gerações misturadas dentro do mesmo grupo. Então eu quero dizer que talvez em cursos que você ministra, você tenha geração X, Y e até uma geração mais nova dentro da sua sala. E você precisa estar acompanhando a evolução de todas essas gerações. Aqui eu vou precisar que você embarque no meu raciocínio. Vamos pensar o seguinte. Por um lado, a gente tem crianças e jovens que simplesmente foram arremessadas nas aulas digitais, na videoaula. Elas nunca tiveram acesso a isso. De repente, por conta do distanciamento social, as escolas falaram: você precisa agora ter aula à distância. No início foi bastante doloroso para eles, mas eles vêm se adaptando a esse universo, porque eles se adaptam muito rapidamente a essas mudanças. E por que eu estou falando de crianças e jovens? É porque essas crianças e esses jovens, eles estão se acostumando a consumir esse conteúdo de maneira digital, à distância. E já são essas crianças e esses jovens que estarão no mercado de trabalho, já acostumados a consumir conteúdo dessa forma. E se você está habituado a apenas trabalhar de forma presencial, talvez, e aqui eu vou frisar, apenas talvez, você não tenha a capacidade de dialogar com esse público. E quando eu falo em dialogar, eu estou querendo dizer de atingir esse público, porque você não vai falar a mesma língua que eles. E ainda a gente tem, nesse ponto, o outro lado, que são os professores. Os professores também foram arremessados de uma hora para outra nesse universo. Eles não estavam habituados a trabalharem à distância. Eles trabalhavam presencialmente, fisicamente. E o que eles fizeram? Muitos deles, pelo menos uma parcela desses professores, foram buscar conhecimento. Eles falaram assim: como é que eu posso transformar a minha aula, que era presencial, em uma aula que tenha engajamento dos meus alunos? E muitos deles foram buscar, através de ferramentas online, foram buscar conhecimento, se aperfeiçoar para poder atender os seus alunos. E aí eu pergunto para você: você acredita que depois que essa quarentena, que essa pandemia passar, você acredita que esses professores vão simplesmente jogar no lixo todo esse conhecimento que eles adquiriram? Ou você acredita que as instituições de ensino vão conseguir enxergar que os professores também têm agora essa qualificação e podem utilizar isso em parte da grade curricular que eles podem apresentar para os alunos, já que os alunos começam a se acostumar com cursos à distância? Então é muito provável, e aqui para encerrar essa segunda razão, é muito provável que as próprias instituições de ensino elas coloquem na sua grade curricular alguns cursos à distância, porque eles perceberam que é necessário, que os alunos começam a aceitar e que os professores começam a ter qualificação para poder dar conta dessa demanda. E a terceira talvez a que eu mais goste, a respeito do empreendedorismo. Quando você migra o seu trabalho para plataformas digitais, você começa a ter possibilidade, a desenvolver possibilidades de empreender nessa área. E empreender nessa área significa dizer, primeiro, que você consegue multiplicar os seus ganhos.
Então, quando você trabalha com uma carteira assinada, você tem vínculo empregatício com alguma empresa, que está tudo certo, nada errado com isso, mas você limita as suas possibilidades de ganho. Quando você empreende, você abre essas possibilidades. Você quebra essa barreira, esse teto que foi colocado quando você ainda trabalhava para uma empresa. É claro, isso vai depender da sua capacidade de produzir conteúdos interessantes e a sua capacidade de vender esses conteúdos. Um outro ponto que é muito interessante é que você consegue trabalhar de onde quiser e no momento que você deseja. Você eleva lá em cima a sua qualidade de vida e não deixa de trabalhar. Muito pelo contrário, você continua trabalhando talvez num ritmo parecido, mas dentro do cronograma que você mesmo estipula, mas com possibilidades de ganho muito maior. Isso por conta da tecnologia, isso por conta da videoaula. Então, para eu encerrar aqui, eu quero reforçar o seguinte: eu não acho que os cursos e os treinamentos e as aulas presenciais elas deixarão de existir. Não é isso que trata esse vídeo. Eu só acho que as aulas à distância elas ganharam a sua importância, elas conquistaram o espaço no mercado de trabalho e elas tendem a aumentar esse espaço. Então, cada vez mais, os nossos alunos, os participantes dos nossos cursos irão consumir os nossos conteúdos de maneira remota. E você, já está preparado para essa demanda? É sobre isso que eu quis levar você para refletir nesse vídeo. Então, se você gostou dessa reflexão, põe aqui para mim o que você acha e o que você pensa a respeito de tudo isso que eu falei. E dá o like aqui ou compartilha com alguém esse vídeo que pode ser interessante. Beleza? Então a gente vai se ver lá no próximo vídeo. Valeu? Tchau!